Olá pessoal, aqui é o Marcelo Trincado da Podologia Atual e o assunto que eu vou falar com vocês, que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre o reconhecimento da profissão, da podologia. Quando se fala reconhecimento da profissão, se pensa na regulamentação da área, né, na lei que foi enviada para ser sancionada, reconhecendo a podologia como profissão de saúde e tudo mais. Apesar dos desdobramentos, e isso provavelmente correr mais alguns meses ou talvez anos para ter um fim, infelizmente, mesmo na hora que tiver a regulamentação, que tiver a assinatura do presidente dizendo a podologia agora é uma profissão de saúde, está reconhecida, e todo o alcance que vai gerar referente a isso, infelizmente o reconhecimento não virá nessa hora. Por que não? Existem profissões mais antigas que a podologia, que já são regulamentadas e mesmo assim não são respeitadas da mesma forma que a podologia, a grande maioria dos podólogos se sente. Então, quando eu vou em eventos ou quando eu converso com podólogos de forma pessoal, assim, conversas mais individuais, muitos casos é muito recorrente vir a situação de o podólogo dizer que não se sente valorizado, que não se sente respeitado. O que acontece é que isso não é comum, quer dizer, isso não é individualidade da podologia. Uma série de profissões hoje em dia se sentem assim. Existe mais ou menos uma crise nas profissões. Por exemplo, como eu converso com advogados, médicos, desenhistas, professores de educação física, uma série de outras áreas de saúde, humanas, exatas, das mais diferentes formações, você percebe que existe essa sensação de não ser respeitado a profissão. Por exemplo, quando você vai num advogado, que você teve um problema, que geralmente só vai se tiver um problema, nunca para prevenir de um, né? Assim como o médico, assim como na podologia, né? Para resolver a situação depois que já causou, já foi feito mal, geralmente é mais complicado, a dedicação é maior, né? O tempo de recuperação é maior na podologia, na medicina, na engenharia, no que for. Então, o que acontece? Vamos supor que você pagasse R$300 antes para estar prevenido para o advogado. Mas você não pagou, deu um problema, e depois ele te cobra 7 mil. Ele fala, 7 mil? Mas era R$300. A questão é que antes ele só teria que dedicar o conhecimento. Depois ele vai ter que dedicar conhecimento, estudo para o seu caso, que é uma situação específica, porque ele não vai poder errar. Se ele errar, pode ser que você perca a ação. Os meses seguintes para resolver o seu problema. Porque antes era só você se prevenir, deixar um documento separado e você estava garantido. Agora podem ser anos que o advogado vai ter que se dedicar à sua causa. O médico, talvez, em muitos casos pode acontecer a mesma coisa, né? Você tem uma vida desregrada, com uma alimentação errada, você pode acabar tendo alguns problemas de saúde que podem levar meses e anos para se resolver. No caso de arquitetos e engenheiros, quantas vezes já não foram substituídos por um valor mais barato, ignorando toda a formação de conhecimento desses profissionais? A podologia passa pela a mesma coisa que a medicina, a mesma coisa que a engenharia, a mesma coisa que o direito, que o advogado. O que acontece? As pessoas não sabem o que fazem essas profissões, por isso julgam seus valores. Julgar o valor é fácil, se baseia em quanto eu recebo. Então, se eu recebo R$100 mil e eu tiver que pagar R$1.000, tá barato. Mas se eu recebo um salário mínimo, R$1.000 são 2, 3, 4, 5 meses que eu vou ter que juntar valor para conseguir pagar um profissional. Então a gente baseia o nosso julgamento da profissão baseado no quanto ela custa, e não em quanto de dedicação ela é feita. Como você talvez reverteria essa situação? A partir do momento que você ensine para as pessoas o que você faz. Se você ensinar o quão complicado é o seu trabalho, como você não pode ser comparado com outras áreas, como distancia o seu conhecimento de talvez um ensinamento ou de alguma outra área semelhante de um conhecimento mais simples ou não tão profundo, aí sim as pessoas vão ter no que se basear. Não vai ser só no valor que você diz que custa, mas realmente no resultado das execuções dos trabalhos que você faz. Tem muitas profissões que isso é essencial, porque não tem uma formação formal exatamente, que você precisa levar o seu portfólio. Portfólio é os documentos, dados, informações, imagens, tudo que você fez até o momento, mostrando que você tem conhecimento para executar aquele serviço. A grande maioria das profissões não faz. Por exemplo, o advogado cobra
R$ 5.000 para desenvolver um processo, fazer uma petição, o que for. Mas ele não te explica que talvez demore anos para ter um resultado. Que aquilo lá tem que ter uma dedicação profunda, quantas leis estão envolvidas no processo, como precisa ser escrito para o juiz entender e conseguir alcançar o objetivo que você pediu para ele alcançar. Como isso pode te economizar um valor muito maior. Às vezes você está devendo 24 mil, o advogado intervém, te diminui para 7 mil. Você não pensa em quanto você economizou, você pensa que R$ 1.000 é muito caro. O médico a mesma coisa, ele pode salvar a sua vida, mas você não vai no médico porque não tem necessidade. A minha sogra, o meu cunhado me passaram o medicamento interessante que eles usaram e resolveu. Você não sabe se isso pode dar uma reação alérgica. E se der, você não tem um médico para entrar em contato, um psicólogo, um engenheiro, um arquiteto. Você resolve fazer de forma mais barata a sua reforma, a sua construção e cai, perde-se vidas. Muitas profissões que a gente ignora acreditando que o valor são caros, tem essa situação. Se um psicólogo erra, pode gerar um trauma na pessoa que pode levar ao suicídio. Claro que eu estou sendo pessimista, que eu estou pensando no pior quadro, mas a questão não adianta só você valorizar a sua profissão. Você precisa mostrar para as pessoas que a sua profissão é importante. Como você pode fazer isso? Com vídeos, fotos, áudios, textos. Existem mais diferentes formas de fazer. Mesmo que você não saiba fazer, o que não tem dificuldade hoje é você entrar no Google e digitar: quero fazer um vídeo caseiro, quero aprender a tirar fotos. Mostra um antes e depois. Mostra os casos que você solucionou, como aconteceu. Ah, mas vão copiar. As pessoas podem aprender isso das mais diversas formas possíveis. Podem aprender em cursos, em congressos, em formações, na internet. Não se preocupe com o que os outros vão achar, faça o seu trabalho. Por exemplo, como esse vídeo para podologia, vamos tomar um fato simples. Hoje deve ter o quê? 10 mil, no máximo 20 mil podólogos formados. Acredito que não chegue nessa quantidade de atuantes. Nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil. 100 milhões provavelmente têm problemas nos pés. 50 milhões poderiam ser passíveis de atendimento da podologia. Eu vou ser muito pessimista e falar que teriam 10 milhões. Isso não são dados meus, são dados de conversas de ex-presidentes da Associação Brasileira de Podologia, com doutores nas mais diferentes áreas de atuação, tanto medicina quanto física. Imagina, 10 milhões para 10 mil podólogos atuantes. Você pode atender 3, 4, 5 pessoas por dia, todos os seus dias de trabalho, 5 vezes por semana, o ano inteiro, e você não daria conta de atender a quantidade de pessoas que você precisa. E a gente sabe que a atuação da podologia, muitos casos, são persistentes, não são resolvidos depois que você faz a recuperação. Eles têm que ser recuperados e mantidos para que a pessoa não sofra com uma unha encravada. Imagina, você tem uma unha encravada, você faz a correção da lâmina, põe os oteparos, faz todo o corte técnico, mas se uma vez você errar e a pessoa já tem predisposição, provavelmente ela vai sofrer disso para sempre. E a gente não consegue mostrar para as pessoas como é que é importante a profissão. Um exemplo. Está tendo agora uma grande divulgação no abaixo-assinado que foi criado pelo professor Armando Berg em 2014 para a regulamentação da área, para mandar para os políticos, para eles verem o quão é necessária a profissão. Nós estamos em 2016, quase 2017. Tem 5 mil assinaturas, um pouco mais de 5 mil assinaturas. Só nesse canal, na Podologia Atual, já temos 11 mil inscritos. No Diário de Podólogo são 18 mil inscritos. Sendo que 25 milhões de pessoas, de 10 a 25 milhões de pessoas, possam ter problemas que podem ser intervidos por podólogos. Por que tão pouco? Por que não 2,5 milhões de assinatura? Para falar que a maioria não se importa, mas a minoria assinou. O que me leva a ver que não só a podologia, como todas as outras profissões, na grande maioria, não se dedicam a ensinar um pouco do que fazem. O que acontece com isso? As pessoas não têm como avaliar o que você faz, o seu serviço. Então, o que eu sugiro? Seja um pouco professor. Cada podólogo, de forma individual, um por um. Se você não for podólogo e tiver alguma coisa que você possa ensinar para as pessoas, também ensine. Mesmo que você tenha, mas eu só tenho 100 pessoas que são meus clientes, meus pacientes. É para essas 100 pessoas que você tem que ensinar. Se cada um levar um pedacinho, o efeito vai ser de uma pirâmide. Se eu fizer aqui, por exemplo, eu alcance 10 pessoas, se as 10 pessoas resolverem fazer também,
já são mais 10 para cada um, são 100. De 100 a gente passa para 1000 e vai crescendo. Então o processo é lento, é pequeno. Toda pessoa, todo mundo que se dedica a isso importa, né? Assim, talvez daqui a alguns anos, as pessoas saibam o que faz a podologia. Eles saibam quanto custa você manter seu espaço. Porque a gente julga que o valor é muito caro porque a gente não sabe os custos. A gente não calcula geralmente nada. A gente não calcula quanto a gente gasta, quanto custa a gente ficar para ver nossa vida, quanto custa ver um espaço profissional, quanto custa para o dono da empresa manter a empresa funcionando e pagar os salários. A gente não faz o custo de nada, a gente julga demais, porque a gente gostaria de ter uma vida melhor. Quem não gostaria? Então, minha sugestão, se vocês tiverem depois interesse em saber mais de como fazer, escrevam nos comentários. Olha, eu quero fazer foto, não sei como, quero fazer vídeo, não sei como. Eu posso tentar convencer o Sr. René Hendrick, que é o que faz a edição do vídeo, a colocar um pouco de um material do conhecimento dele para compartilhar com a podologia, e a gente vai fazer o negócio crescer. Ok? Eu sei que eu fiquei devendo, que me pediram um vídeo de como precificar o trabalho. Prometo fazer isso em breve. Nós estamos elaborando uma planilha para tentar disponibilizar, para ficar mais fácil. Por enquanto, a minha dica é essa. Trate todo o seu trabalho como se fosse uma pesquisa, fotografe, acompanhe o resultado, mostre para o seu paciente, mostre na internet, não nos grupos dos seus pares exatamente, para ver o que eles acham. Esse daí é mais interessante em casos de você ter uma dúvida e querer um retorno profissional. Mas faça isso no seu próprio espaço, na sua linha do tempo do Facebook, no seu Instagram. Mostre para as pessoas, para os seus amigos, parentes, os amigos dos amigos, o que faz um pouquinho, descreva direitinho. No próximo vídeo eu vou tentar fazer um comentário, como colocar uma imagem, um vídeo de forma correta na internet para que seja de fácil compreensão, para que tenha o alcance necessário. Por enquanto, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo, eu sei que já estende demais. Agradeço a participação novamente de todo mundo. Se vocês acreditam que esse vídeo seja mais interessante para outras pessoas, agradeço se compartilharem, mas o principal que eu gostaria bastante é se vocês fizessem comentários para eu saber o que mais eu posso ajudar. Ok? Então, eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Até lá!